Eu digo que a gente quer a bênção, mas a gente não quer servir o dono da bênção. Não quer compromisso. Não quer compromisso, você quer a bênção, a tua vitória. Mas você tirar do teu tempo, vamos dizer assim, renunciar às tuas vontades é muito difícil. E você, num primeiro momento, sem conhecimento, o que tu faz? Tu pula fora do barco. E eu saí da presença de Deus naquele momento. E eu posso entender hoje que o Senhor apertou o cerco. Ele tinha um propósito e ele precisava cumprir. E mais ou menos 2 meses depois dessa saída, né, para o mundo, vamos dizer assim, até não gosto de colocar essa palavra, porque às vezes as pessoas entendem que a gente está, né, julgando. Não, mas realmente eu saí da presença de Deus, eu estava lá fora. E Deus permitiu uma nova gestação, que foi a gestação do meu último filho. E naquele momento, como eu já tinha recebido um laudo de morte lá na gestação da Vitória, a única coisa que vinha na minha cabeça é que eu iria morrer de novo. E eu comecei a projetar se isso pudesse acontecer. Eu comecei a planejar minha vida, organizar com meu esposo, quem que ia cuidar dos filhos, quem que ia ficar com as crianças, porque eu já tinha os 2, gestante do 3º filho. Só que eu não sabia que ali era um tratamento de Deus para comigo. Eu, muito preocupada, comecei a recorrer a todos os médicos da cidade, né, para que pudesse tratar o problema em que eu sofria. E o problema não seria comigo naquele momento. O Senhor permitiu sobre a vida do meu filho. Até o 5º mês de gestação estava tudo bem. A minha pressão regulada, gestação normal, sem dores. No 5º mês, durante uma manhã, meu esposo me acompanhou para a gente fazer a ultrassom morfológica, para saber como é que estava o bebê, e veio a notícia que eu não esperava. Meu filho era um bebê especial, ele tinha uma doença muito grave na coluna, e veio pela 2ª vez o decreto de morte sobre a minha casa. Os médicos, cada médico que examinava dizia que ele iria falecer, que não teria outra maneira. Ele era um bebê muito debilitado, a doença não tinha cura. E o único tratamento, irmãs, era se eu fechasse a coluna numa cirurgia intraútero. Aqui em Lages era desconhecido isso lá em 2018, ninguém, nem os médicos daqui ouviam falar. Mas Deus, para provar que Ele estava comigo naquele negócio, Ele preparou tudo, irmãs. Foi muito tremendo assim o que Deus fez. Eu consegui o contato de uma doutora de Porto Alegre. E na época eu não tinha nenhuma condição, porque a cirurgia custava mais de 180 mil reais. E eu tinha um prazo. Eu estava grávida de 22 semanas e o bebê só poderia ser operado até as 24. Então eu teria 2 semanas para levantar esse valor. E naquele momento eu me desesperei. Eu dizia, eu não vou ter esse dinheiro. Eu vou ver o meu filho morrer e eu não vou conseguir. E o Senhor aprove. Lá em São Paulo, na época, eles escolhiam 3 mães por mês para operar gratuitamente, com internação, a cirurgia, tudo. E eu fui a primeira mãe escolhida em abril de 2018. Então, naquela época, eu pude ver a mão do Senhor se movendo ao meu favor. Mas Ele também requeria de mim, mas eu não queria. E cada vez que o Senhor falava comigo, eu dizia, mas eu jovem, né? Eu não vou para a igreja, não vou voltar lá. Porque quem está lá fora acha que nós cristãos somos presos pela igreja, pela doutrina, pela forma de viver. E mal nós sabemos que estar em Cristo é viver novidade de vida. E naquela época eu brigando com o Espírito Santo, Deus dizia venha e eu dizia mas eu não quero. E o Espírito Santo venha que eu tenho cura, mas eu não queria. E eu permaneci, Deus preparou a cirurgia. Né? Eu passei muito mal, poderia ter vindo a óbito também. Eu tive um ataque cardíaco na mesa. A cirurgia durava 7 horas e o Senhor me deu vida de novo. Quando eu acordei na UTI, eu lembro-me que eu levei a mão no meu rosto e eu estava entubada e eu me assustei muito. E eu pensava assim lá no meu inconsciente, né? Eu faleci, eu não tô aqui. E quando eu pude segurar a mão do meu esposo depois daquelas 7 horas de cirurgia, o Senhor me deu uma nova oportunidade. Mas e da mesma forma, irmãs, eu não queria servir ao Senhor. Eu queria a bênção. Eu queria a cura do meu filho. Mas eu não queria compromisso com a obra de Deus.
E se passaram-se mais 4 meses, eu cheguei no final da gestação aqui em Lages já. E chegou o momento do parto. E o Senhor também cuidou de tudo, foi muito abençoado. O Senhor usou um médico muito abençoado na época para fazer a cirurgia. E quando eu vi o Enzo, eu confiei no homem. Eu disse, agora os médicos de São Paulo concluíram o trabalho, a coluna está fechada, ele nasceu, ele está bem, vai dar tudo certo. Mal eu sabia o que viria depois disso, né? E ali a gente começou a interceder e orar que o Senhor viesse tirar ele da UTI, porque ele nasceu e foi direto para a UTI, porque ele precisava passar por mais uma cirurgia. E no 5º dia dele, irmãs, eu recebi um telefonema às 8h47 da manhã e eu senti que ele já não estava mais ali, porque a médica disse assim para mim, eu preciso que tu venha logo no hospital. E eu disse assim para ela, não, mas a visita é às 11h30, eu vou às 11h30. Porque eu não vou conseguir entrar ver ele. E eu já começou a escorrer as lágrimas nos meus olhos, porque eu já sentia. E ela disse assim, não, mas eu preciso que você venha agora, a gente precisa falar contigo agora. E quando eu cheguei lá, irmãs, eu ouvi a pior notícia até hoje, em 27 anos que eu estou sobre a face da terra. A pior notícia para uma pessoa é quando alguém que você ama já não está mais ali. E aí? Eu não tinha o amparo do Senhor, porque eu não tinha compromisso com a obra dele. Então ele me permitiu sentir toda aquela dor. Eu precisei enfrentar o luto. E ali o inimigo viu uma porta escancarada para ele entrar e destruir o projeto que o Senhor tinha sobre a minha vida. E ele me lançou, né? Eu me entrei no vale da depressão. Meu esposo muito preocupado, porque as irmãs me veem, hoje me acham magrinha, mas eu perdi 16 quilos em 3 meses. Eu não comia, não dormia, só chorava. E eu achava que eu não ia conseguir sair daquilo. Eu dizia para o meu esposo, você tem que achar outra pessoa para estar com você, porque eu morri. Eu dizia para ele. Digo, o dia que desceu aquele caixão, a sepultura, eu morri junto. E ele olhava para mim e dizia assim, olha, você tem que agradecer a Deus que você está aqui. E nós temos 2 filhos para criar. O Paulo tinha 5 anos na época e a Manuela 1 ano e 8 meses. Pensa para um pai, a esposa depressiva, tinha acabado de perder o filho menor, com 2 filhos para cuidar. Graças a Deus a minha família e a família dele foram insustentáveis nesse momento, estavam ali conosco. Mas até ele já achava assim que eu não iria conseguir sair daquele momento. E a minha conversão foi através disso. Hoje eu posso compreender que o Senhor me deu inúmeras oportunidades de servi-lo pelo amor à obra, pelo amor a Ele, pelo amor ao sacrifício que Ele fez lá naquela cruz pela minha vida. Mas eu não queria. E daí o Senhor teve que permitir eu passar esse vale, sentir a dor na pele, para que eu pudesse recorrer a Ele. Porque eu bati em todas as portas que as irmãs imaginassem. Todas. Eu busquei a felicidade para o meu casamento e para minha casa em muitos lugares. Mas eu só encontrei a verdadeira felicidade quando eu encontrei Jesus.